Bem, meus amigos, vamos então à nossa psicografia do dia 22/10/2024, ok? E ela começa assim: Nós tivemos, vou repetir, peraí. Nós também tivemos a nossa oportunidade de fazermos o bem, quando aí estivemos. Mas nada é fácil para ninguém. Quantos de nós fracassamos? Bem poucos conseguiram saírem daí com glórias ou com as conquistas que haviam planejado. Mas sim, a maioria de nós lutamos com as capacidades que tínhamos. Uns eram mais dedicados, outros displicentes. Uns conseguiram ir mais longe, outros nem tanto. Quando aqui chegamos, somos julgados pelas nossas próprias consciências. Isso é um grande problema para muitos de nós. E quanto maior foi o nosso descaso aí na Terra, maior é o tempo de dor e sofrimento. Não se enganem, por aqui ninguém sofre de uma forma igual. Isso seria quase ao infinito. Espíritos espíritos veem coisas que outros não veem. Sentem coisas que outros não sentem. Não dá para se dizer que alguém que tenha feito tal coisa aí na Terra, irão passar por tal coisa aqui. Isso é variável, mas saibam que os sofrimentos morais são realmente muitos, terríveis. Lutem pelo amor de Deus, mas para salvar outros. E para não cometerem tantos erros, principalmente contra seus irmãos. Bem, gente, esse pedaço aqui tô conseguindo ler não, tá? Vem aqui, não, geralmente, sofrendo pelo que vocês... E poderão chegar aqui, né? Não sofrendo. Vocês que pudessem utilizar para obterem a lutar vocês mesmos, alguma coisa assim. Lutem para libertar tantos outros que querem aproveitar das influências de vocês para o fazer sofrer por aqui. Sim, são seus irmãos que querem cobrar de vocês as dívidas que vocês mesmos assumiram. Então, ele está dizendo aqui, lutem, né, para se livrar das influências que nós temos, né, que querem nos fazer sofrer. E querem que a gente sofra lá também, ok? Vamos lutar para nos libertar deles. Que são dívidas que nós mesmos, né, assumimos quando cometemos erros. Tenho a fé e o amor. Tenham a fé e o amor que... Tenham a fé e o amor que Jesus tanto lhes disse. Não fica
Não fica não. Não façam com os outros aquilo que não querem que vos façam. Sejam simples e não se julguem melhores do que os outros, porque simplesmente vocês não são simplesmente porque vocês não são. Entendam, vocês não podem ignorar, nem tampouco se subtraírem das responsabilidades dos atos de vocês. Não ignore a necessidade de todos, a necessidade de todos, espécie. Estão todos, por toda parte, encarnados ou não. Façam mais orações e peçam a Deus sempre para ajudar, principalmente os mais necessitados. Assim vocês irão conseguir conquistar muitos amigos por aqui e por onde ficarem. Com Deus, agora é por onde é por aqui. Fiquem com Deus, agora e sempre, do amigo que ainda luta para conseguir ser mais útil a tudo e a todos. Bem, gente, essa foi a nossa mensagem. Ficou ruim de ler porque às vezes acontece, né? Na psicografia, o irmão fala, o problema é que varia muito de acordo com o médico e tal. Bem, nós como somos médicos, não somos perfeitos, cada um, no meu caso, eu trago uma certa dificuldade para certas coisas, ok? Então, quando a energia não se assimila bem, fica uma coisa estranha para mim. Essa psicografia foi eu que fiz. Mas vou explicar por que tem, às vezes, dificuldade. Vamos lá. Isso é coisa, não é para todo médico. Cada médico tem uma reação diferente. Então, no meu caso, eu quando estou fazendo a psicografia, eu consigo ler, porque eu não sou médium inconsciente. Depois eu vou passar um estudo aqui para vocês do que se trata a mediunidade hoje, como ela deve ser tratada principalmente no meio espírita, né? Como ela deve ser tratada e conduzida. Mas, enfim, eu não sou um médium mecânico, ok? Existe uma grande diferença entre o médium mecânico e o sensitivo, aquele que controla suas emoções. Então, como eu controlo as minhas emoções, quando eu estou fazendo uma mensagem, escrevendo, coisa e tal, eu sei de tudo que está escrito aqui. E não vejo dificuldade no que eu escrevo, porque eu estou vendo com a visão do Espírito, não é misturada a minha visão à visão do Espírito. Então me confunde, parece que eu estou fazendo uma psicografia que eu vou conseguir ler depois. Mas depois que acaba o trabalho, coisa e tal, vem a dificuldade para eu conseguir entender e ler essas palavras que é uma mistura da minha caligrafia com a do Espírito. Deu para entender? Porque o médium, que não é mecânico, que é o meu caso, que a doutrina espírita, ela caminha para isso, eu acredito nisso, acontecem esses resultados. Porque o médium mecânico ele não entrega totalmente o comando do seu corpo para o espírito, ok? O médium mecânico não entrega, mas ele permite que o espírito tenha uma autoridade, né, um poder maior sobre o corpo, ok? Então nós, eu, pelo menos não acredito, depende de cada um, eu não acredito nisso, porque se você der muita liberdade para o espírito, ele pode fazer coisas que depois você, quando sair do transe, você vai ver que ele fez muita besteira. Então, por isso, a doutrina espírita é voltada para isso,
para que os médios mecânicos não existam mais. Ok? Então você, quando não é um médico mecânico, vai ter esses resultados. Uma mistura do que nós temos, das nossas tendências, assinatura, pereré, parará, com aquilo que vem do espírito. E parece, quando eu estou escrevendo, que parece que está tudo certo, não vai ter problema. Mas depois que acaba a psicografia, que a gente vê que fica difícil de ler. Vocês entenderam a diferença do médium mecânico? O médium mecânico é aquele que, quando o espírito incorpora, por assim dizer, deixa o espírito fazer o que ele quer. Eu conheci pessoas na adolescência que tiravam a roupa no meio da rua. E a gente tinha que ficar segurando esse colega, para não continuar com esse negócio. Então, embora deixe esses vestígios, que o médico ele não é muito bem preparado para isso, ele acha que é coisa da cabeça dele, pereré, parará, mas ele está indo pela linha de ser um médico sensitivo, sem ser um médico mecânico, sem entregar totalmente o domínio do corpo para aquele espírito, para evitar confusões. Enfim, acontece quando o médico é mecânico, o espírito às vezes, o médico perde o controle, não sabe o que o espírito está fazendo. Aí o espírito vem, engana o médico, dá soco na mesa, acontecia isso no trabalho que eu fazia na casa que eu frequentei, dava gritos, porque o médium mecânico, ele não tem, ele libera o corpo para o espírito comandar. Aí dá M, vocês entenderam? E perde o controle, ele não sabe nem que espírito vem, ele permite, dane-se. Agora, o médico que é sensitivo, que tem controle sobre isso, eu prefiro trabalhar assim, deu para entender? Eu tenho um controle, porque eu tendo controle, eu sei que espírito está vindo, o que ele vai fazer, e se ele vai fazer é porque eu deixei. E eu tenho o meu controle sobre o corpo. Ele vai ficar se manifestando até o momento que eu achar que deve ficar. Ele não comanda o espetáculo, por assim dizer. Vocês entenderam? Então, por você ser um médico sensitivo, que não integra totalmente, né, o comando do seu corpo ao outro espírito, vai mesclar, né, a tua caligrafia, os teus pensamentos com o do espírito. Isso é um processo natural, ok? Então, por isso que quando eu estou fazendo a psicografia, volto a repetir, tudo que eu estou escrevendo parece que as palavras estão boas que eu estou lendo, porque está o meu pensamento meu do espírito unido assim, por assim dizer, misturado. Eu estou escrevendo, estou fazendo e penso, não, tá bom, depois vou ver minha gente, tá difícil. Então vai ser sempre um pouco difícil, que é a caligrafia desse espírito com a minha caligrafia. Quando a caligrafia desse espírito é razoável junto com a minha, as palavras ficam melhores para eu entender. Quando não tem muita coisa, fica mais difícil. Vocês entenderam? Então, por isso, às vezes existe dificuldade para a leitura, não. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Hoje é dia 25 de outubro de 2024. É a nossa quarta postagem de hoje. Ok? E vai ter mais, vai ter mais. Hoje nós vamos extrapolar um pouquinho. Ok? Vai ser o dia do Espiritismo aqui no nosso lar. Até a próxima. Tchau.